Olá, tudo bom? Legal. Hoje vamos estudar sobre o Parnasianismo 2. Eu já mandei um vídeo para você, você assistiu a aula do Parnasianismo, introdução sobre o Parnasianismo, né? Na França, como ele foi recepcionado aqui no Brasil, como ele foi escanteado pelo mundo, né? O mundo não gostou do Parnasianismo. Eu confesso, eu também não gosto muito, né? A gente estuda o Parnasianismo, mas pela questão didática, né? Mas é uma escola literária que não tem tanta importância comparado com o romantismo, comparado com o modernismo, né? E outras escolas literárias. É a verdade, infelizmente, algumas pessoas adoram o parnasianismo e fica até magoado quando a gente diz isso. Mas aí a gente está aqui para dizer a verdade para o aluno, né? Porque para despertar em você o interesse em estudar coisas importantes de fato, né? Bom, mas o parnasianismo no Brasil, que surgiu com muita força, apresenta grandes nomes. E ele pode não ser importante, o parnasianismo, no mundo, como eu falei. Mas no Brasil ele vai ser muito importante e eu vou lhe explicar por quê. Olha só, o parnasianismo no Brasil, que é o assunto da nossa aula hoje. Você anotou aí, anota aí devagarzinho. Enquanto isso eu vou aqui tomar um cafezinho para passar o som, obviamente. Um cafezinho brasileiro, já que a gente está falando de parnasianismo no Brasil, né? Então nada mais brasileiro. O parnasianismo é francês, mas o café é brasileiro, né? Existe, na verdade, 3 cafés bons no mundo. O Brasil tem um café excelente, juntamente com o café colombiano, e o segundo maior produtor de café do mundo, que é o Vietnã, né? São 3 grandes produtores no mundo. O Brasil em primeiro lugar, o Vietnã em segundo lugar. Porque aqui você não aprende só literatura, não. Você aprende cultura, e cultura geral. E café é cultura brasileira. Lembra, café sem açúcar, viu? Bom, então vamos voltar a falar do parnasianismo. O parnasianismo, para você ver a importância que ele teve no Brasil, vamos começar pela obra introdutória. Tome nota aí, anota aí, vamos lá. O parnasianismo é introduzido no Brasil em 1882. Anota aí, 1882. O parnasianismo é introduzido no Brasil pelo poeta, anota aí, vai, toma nota aí direitinho, porque não adianta estar me ouvindo e não aprender. Você tem que aprender. Me ouvir, o máximo que você vai fazer é decorar. É decorar, certo? Então o importante é aprender. Aprender, isso é fundamental. Até porque a gente aqui não tem interesse que você decore, né? Para ficar bem na fita, né? Para adquirir mídia, não, Ibope, não. A gente aqui não está fazendo esse vídeo para vender no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente está aqui tendo aula como se você estivesse na sala de aula, né, num espaço presencial, físico. Tá? Então toma nota. O parnasianismo é introduzido no Brasil em 1882 pelo poeta Teófilo Dias. Vou repetir para você que está aí atrasado, devagar, né, cada um com o seu tempo. Então vamos lá. O parnasianismo é introduzido no Brasil em 1882 pelo poeta Teófilo Dias, com a obra, abre aspas, isso, fanfarras, fecha aspas. Fanfarras, importante que você coloque aspas. Citação de obras, se coloca aspas, não esqueça disso não, viu? É para não escrever errado, né? Vai fazer uma redação para o Enem, para um concurso, aí tá errando aí coisas bobas, coisa que o professor de gramática ensinou para você. O uso da aspa, não ensinou? O professor de gramática tem que ensinar, viu? O uso da aspa você deve ter aprendido com certeza, porque ele é um bom professor e você é um aluno aplicadíssimo, não é verdade? Isso. Muito bem. Diga que sim, porque a palavra tem poder, viu? Diga que sim, porque mesmo se você não for aluno aplicado, você vai passar a ser, tá bom? Então vamos lá. Fanfarras. Teófilo Dias, ele começa o parnasianismo no Brasil. Como eu falei para você, é ele que introduz. Mas ele não será o principal poeta. Os principais poetas do nosso parnasianismo
vai fazer parte de um grupo de elite que nós vamos chamar de tríade. Tem um acento agudo no i aí, ó, tá? Tríade parnasiana. A tríade parnasiana, ela é composta por, anota aí, toma nota, Olavo Bilac, e depois a gente vai falar de Olavo Bilac separadamente, como o poeta mais conhecido parnasiano, né? Parnasiano no Brasil, como poeta que desempenhou outras funções, além de poesia parnasiana. Então, em outra aula, em outro vídeo, eu vou falar só sobre Olavo Bilac, que, por sinal, recebeu um título de Príncipe dos Poetas Brasileiros. Esse título foi questionado por Carlos Drummond de Andrade, né? Houve aí uma contestação, mas isso eu falo depois. Agora eu quero falar da tríade parnasiana. Tome nota, tome nota. Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, esse é o mais parnasiano de todos, viu? Ele usa as características do parnasianismo com mais contundência, de forma bem tenaz. Então eu falei de Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e agora Alberto de Oliveira. Coloca aí, Alberto de Oliveira. Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Esses três indivíduos, eles formam a tríade parnasiana no Brasil. Ou seja, os três poetas mais importantes. Mas, ainda, surgiram outros poetas que também merecem nosso respeito. Tá bom? Coloca aí. Fora da tríade parnasiana, você ainda vai citar como poetas parnasianos no Brasil. Vicente de Carvalho, coloca aí. Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho. E Francisca Júlia, que por sinal tem uma história de vida muito bonita, né? História de vida muito bonita, Francisca Júlia, tá certo? Tem até um episódio aí do falecimento do seu marido, né? E que ela manifestou uma expressão sentimental muito além do que se esperava para uma poetisa parnasiana, né? É muito interessante a história dela. Mas eu queria relembrar para você. Eu falei que o introdutor foi Teófilo Dias. Falei da tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. E falei ainda de mais dois, Vicente Carvalho e Francisca Júlia. Tá bom? Bom. Olavo Bilac a gente vai estudar separadamente. Esses poetas, eles foram tão impactantes na cultura brasileira no final do século XIX, que mesmo surgindo um outro estilo chamado simbolismo, para fazer uma oposição ao parnasianismo, o simbolismo não obteve sucesso. Porque a elite literária brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro, era fortemente parnasiana. É tanto que, nas duas primeiras décadas do século XX, olha, o parnasianismo é do século XIX, mas no século XX, nas duas primeiras décadas, o parnasianismo estava nos bastidores da nossa cultura. E a prova do que eu estou dizendo é que durante a Semana de Arte Moderna, na noite do dia 15, Rondo de Carvalho vai declamar o poema Os Sapos de Manuel Bandeira, criticando exatamente o fazer poético dos parnasianos. Então você percebe que durante 40 anos, os 20 últimos anos do século XIX, os dois primeiros 20 anos, os primeiros 20 anos do século XX, ou seja, durante 40 anos, o parnasianismo foi resistente no Brasil, foi forte. E os modernistas lutaram muito para poder tirar, afastar o pensamento, a filosofia, a ideologia parnasiana da cultura literária do Brasil. Tá certo? Não foi fácil, porque a elite brasileira, a elite literária, né? Academia Brasileira de Letras, então
esses segmentos eram fundamentalmente parnasianos. E não foi fácil afastar e trazer um novo estilo, o estilo da modernidade, o estilo moderno. Que teremos essa aula em outro momento, obviamente, tá bom? Então, gente, isso aqui é um pouco do parnasianismo no Brasil. Eu vou me aprofundar num dos principais poetas, Olavo Bilac, na próxima aula. E convido você desde já para não perder o nosso próximo vídeo, que vai falar sobre esse poeta parnasiano, que eu particularmente gosto muito. Não unicamente das suas obras parnasianas, mas também em todo momento que ele foge do parnasianismo e vai dar uma volta lá atrás no romantismo e traz uma poesia cheia de sentimento, cheia de sensualidade, cheia de erotismo, cheia de vida para a literatura brasileira, tá bom? Convido você para essa próxima aula. Um abraço, fica com Deus e a gente volta no próximo vídeo. Eu aguardo você. Tchau.